Shalom, shalom a todos vocês, que maravilha. Aqui quem vos saúda é o apóstolo Sebastião Donizete e eu quero estar comentando com você uma passagem bíblica e quero aproveitar também esta oportunidade de estar aqui mandando uma saudação a toda a equipe da tropa de elite. E esta meditação desta passagem bíblica que será enviada ao Techuvá, louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração para nós complementarmos o que o Senhor tem nos liberado neste momento. Grandioso Senhor nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e de Isaque, bendito sejas o nome do Senhor. Meu Deus, neste momento, eu quero pedir a graça do Teu Espírito Santo, que através da Sua palavra mencionada neste momento, que possa alcançar o coração e a alma de cada um daqueles que vierem a meditar nesta passagem bíblica. É a palavra que venha edificar a cada vida e trazer assim o conhecimento para a salvação da alma. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço agora a impactação através do Teu Espírito que é santo desta palavra a cada vida, a cada coração. Amém, Jesus, amém. Nós vamos estar meditando aqui no número 32 horas de Salmos, do versos 1 até o versos 11, que venha nos falar sobre a alegria do homem perdoado. Aqui no versos 1 do 32 horas diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nós vamos meditar sobre a absolvição total na vida daquele que um dia caiu na contradição da palavra do eterno Senhor Deus Pai. Aqui nós venhamos a entender neste número 32 horas, em todos os versículos, que houve um homem por nome de Davi, rei de Israel. Este, depois dele cometer um pecado de adultério, dissimular e ordenar a morte de Urias. Este homem, ele cobiçou uma mulher por nome de Betseba, enquanto ele passeava no terraço do seu jardim e observando a circunvizinhança, ele pôde deparar com uma situação em que esta mulher, por nome de Betseba, se encontrava se banhando do lado de fora da sua casa, ali nos limites particular da sua residência. E Davi, quando colocou os olhos naquela cena, o seu coração, de uma certa forma, o induziu para que ele a tomasse. E assim Davi mandou com que os teus servos fossem até a casa desta mulher por nome de Betseba e tomasse a ela e levasse até os seus domínios ali do seu palácio. E ele, nesta oportunidade que ele julgou ser justa, ele tomou esta mulher
e ele acabou cometendo um adultério para com ela. E passado por alguns dias, esta mulher manda uma notificação a Davi, o rei Davi, dizendo para ele que ela estava ou tinha sido engravidada por causa do relacionamento que se encontraram. Davi, naquele momento, ele ficou perturbado com a situação, porque sabia que Betseba não era a sua mulher, mas que ela tinha um marido. O tormento maior sobre a vida de Davi foi em ele preocupar-se como ele faria para se livrar da situação de Urias, sendo o esposo de Betseba. Urias se encontrava em um campo de batalha para defender a vida e o reino de Davi. Ele nem sabia ou desconfiava do que se passava ali na sua casa. Mas Davi, para se ver livre da situação e julgando que poderia ter uma maior conquista, ele chegou em uma conclusão de tirar a vida de Urias, o marido de Betseba. Então ele mandou uma carta ali para o que estava à frente daquela batalha, o seu comandante, e ordenou que colocasse Urias na frente da maior força de batalha. E não era para se preocupar com o que viesse a acontecer com aquele homem. E aconteceu que Joabe o colocou à frente da maior força da batalha, e Urias não tinha uma experiência naquela frente de batalha e acabou vindo a sofrer um dano e morreu. E esta notícia chegou até Davi. E Davi, ele manda um recado para Joabe, que na guerra tantos vivem como também morrem. Quer dizer, não se preocupe. Antes da morte de Urias, Davi mandou uma carta para o capitão do seu exército para enviar a ele a Urias. A intenção de Davi era que, quando Urias chegasse, ele aconselhava que ele descesse à sua casa e passava a noite com a sua esposa. Isto era um plano premeditado para que não viesse a uma descoberta em que a gravidez de Betseba seria de Davi. Mas, posteriormente, poderia dar-se a entender que quando Urias veio da batalha, chamado do rei, estando na sua casa, ali se deitou com a tua esposa, e então a gravidez que dela viesse a ser anunciada, poderia ser apontado que foi o ajuntamento de Urias para com ela no momento em que ele estava na sua casa por ordenança do rei. Isto foi algo premeditado, um laço em que Davi, ele proporcionou a vida de Urias. Mas como ele descobriu que Urias não desceu para sua casa para estar ali dormindo, repousando, mas antes passou a noite nas portas do palácio do rei. Quando o rei perguntou para Urias o porquê não foi à tua casa, a resposta de Urias foi esta: o exército do rei está em batalha, e ali todos dormem em campo a céu aberto. Por que eu teria a ousadia ou a coragem de descer à minha casa, ocupar a minha cama embaixo de um teto
enquanto todo o exército do rei está nesta situação, dormindo ali ao léu dos céus. Nós vemos aqui que o raciocínio de Urias foi muito mais eficaz do que o plano maligno de Davi, porque Urias sabia que a sua missão, a sua responsabilidade era defender a Davi e o seu reino. Mas no coração de Davi era tirar a vida de Urias por causa dos seus desejos carnais em que ele o havia acometido. Quando chega a notícia da morte de Urias, Davi então se alegra, manda novamente os teus servos buscarem a Betseba e levam-o para os seus aposentos ali no palácio. Mas nós possamos observar que Davi, ele lutou com toda a sua força para esconder das pessoas os seus erros. No entanto, ele experimentou a reprovação divina, a reprovação do Senhor Deus. E isto lhe pesou na sua consciência, que todo o tempo o condenava. A mente de Davi não teve paz, não teve sossego, não houve tranquilidade, porque além dele cometer um pecado horrível diante do teu Deus, ele ainda tirou a vida de um inocente para satisfazer os seus caprichos carnais e a sua vontade, ultrapassando assim a sua autoridade de um reinado a qual recebeste. Porém, ao ser humilde diante da situação em que ele se encontrava perturbado, então ele procurou se arrepender e buscou no Senhor Deus o perdão, e ali ele procurou se usufruir da liberdade que o perdão lhe proporcionava. O Senhor Deus, quando ouviu a confissão de Davi, pela tua infinita e grandeza em misericórdia, o Senhor constituiu a Davi o perdão dos seus pecados e deu a ele a liberdade, a oportunidade dele recomeçar uma nova vida diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não viveu mergulhado na vida pecaminosa. Ele não resistiu o pecado, ou seja, ele não resistiu diante do Senhor Deus às acusações do seu coração. Mas ele chegou na conclusão que ele, confessando ali os seus pecados, o Senhor lhe perdoaria e ele teria uma nova oportunidade de vida. Nós deparamos para os nossos dias atuais, ali no livro de 1 João, se não me falha a memória, em que vem falar assim, que se pecar, confesse os seus pecados a Deus e o abandone, porque nós temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o nosso advogado. Jesus é ele quem interceda por nós, conforme a palavra fala que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. A importância não é permanecer caído, mas é arrepender da situação pela qual se encontrou ou se encontra. Chegar diante de Deus, confessar e o abandonar, tomando em suas mãos, no seu coração, na sua consciência, o perdão do Pai que lhe é liberado, e começar um novo estilo de vida,
sabendo que o Senhor levanta o que está caído, e é Ele quem te justifique. Amém, Jesus? Grandioso Deus, soberano Pai celestial, Senhor, neste momento, eu venho apresentar nas tuas mãos, que é santa e gloriosa, a vida de todos estes que fizerem a leitura deste salmo e que sentir no seu coração, na sua mente, a oportunidade de uma vida de reconciliação com o Senhor. Que pelo ato da tua misericórdia, a bondade do Senhor que o excede a todo o coração, que o Senhor assim possa constituir no teu perdão, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, dando aí, ó Pai, a estes uma nova oportunidade, um novo recomeço, diante da sua presença, em temor e amor. E louvado seja o nome do Senhor por este ato de perdão e misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que você se confesse ao Senhor e receba dele o seu perdão.